Começa aqui mais um Comissão Executiva e um especial eleições legislativas que vai durar até 3 de junho. Pela Comissão Executiva vão passar economistas, empresários, juristas, sociólogos, antropólogos, professores, jovens políticos também. Hoje reunimos a juventude dos maiores partidos para escutar que ideias têm sobre o momento económico e político e como imaginam o futuro do país, que soluções para as dificuldades há motivos para acreditar, para ter esperança, como é que os jovens veem a política e que propostas é que a política tem para os jovens. É tudo isto que vamos falar com a ajuda de Pedro Delgado Alves, da JS, André Pardal, da JSD, António José Batista, da Juventude Popular, e Cátia Lapeiro, da Juventude Comunista Portuguesa. A todos muito obrigada pela vossa presença e começo por si para lhe perguntar acima de tudo como é que vê este momento político e económico. Para muitos jovens, muito provavelmente para todos que estamos nesta mesa, a intervenção do FMI é como se fosse pela primeira vez. Como é que a vê? Bom, ela de facto para a geração que atualmente se depara com o futuro, é de facto uma realidade nova, mas é uma realidade nova que, enfim, tem um contexto que eu acho que é importante não deixar de perder de vista, porque nos deve mobilizar também para o debate. É um contexto internacional que, infelizmente, não nos deixa grande alternativa. Enfim, obviamente há causas internas que também o potenciam, nomeadamente o avolumar da crise política entre nós, que também parte terá contribuído para esse facto, mas essencialmente ainda atravessamos as consequências da crise financeira que em 2008 começou a assolar as economias à escala global. Enfim, depois da falência de um modelo de falta de regulação dos mercados, em que inicialmente até havia alguma vontade de voltar a regulá-los, o que é facto é que esses amores se perderam muito rapidamente enfim, as medidas que em 2008 e 2009 estavam a ser tomadas no sentido de permitir que a economia não deixasse de crescer, infelizmente não tenham sido abandonadas. O rumo reformista dos mercados é que foi abandonado e, infelizmente, também, quando a crise das dívidas soberanas começou a afetar os Estados europeus, nomeadamente os da zona euro, aquilo que assistimos foi algum recuo daquilo que poderia ter sido uma intervenção determinante, fundamental das instituições europeias. Nas áreas-chave, nos momentos críticos, o projeto europeu falhou a chamada e, por ter falhado a chamada, quando podia ter auxiliado a conter a especulação em torno da dívida soberana, quando podia ter intervido tentando compensar as assimetrias que se verificavam mais nos países da periferia da zona euro, de alguma maneira deixou à sua sorte os Estados-membros que estavam em maiores dificuldades. E hoje o que temos é muito mais um programa, não tanto de recuperação e de apoio, que poderia ter sido apreciado e implementado antes, é muito mais um programa que tem mais características quase punitivas e de último remédio do que propriamente um programa que, com visão, pudesse ter capacidade de salvaguardar a zona euro, os seus equilíbrios e a situação de cada um dos Estados-membros. Cátia, o Pedro remeteu aqui a questão de como é que Portugal chegou até aqui, mais em foco na crise internacional que se abateu sobre todos os países da zona euro, ou a crise da dívida soberana. Pergunto-lhe se é também essa a sua visão ou se acha que o problema do país já se arrasta há mais anos do que estes últimos, desde que nasceu a crise. De facto, já se arrasta há mais anos e, de facto, não podemos dizer que é alguma coisa que hoje a situação atual provém de alguma coisa que veio de fora, exterior, que nós não podemos controlar. Porque, efetivamente, os governos que têm assumido o poder nestes últimos anos também têm tido responsabilidades e têm, pelas opções políticas que têm tomado, e os caminhos que têm tomado não tinham que ser estes necessariamente, não é? Há aqui uma questão central que, se calhar, ajudaria que o país, do ponto de vista económico e, consequentemente, do ponto de vista social, não tivesse assim, que era, por exemplo, o investimento no aparelho produtivo nacional, que tem vindo a ser destruído com estas políticas e que, de facto, se assim não fosse, provavelmente hoje a situação económica não estaria como está, provavelmente a dívida não estaria ao nível que temos e não estávamos a falar desta situação. De facto, as políticas têm remetido para que Portugal fosse essencialmente um país de importação e, como é óbvio aqui, isto traz imensas dificuldades depois ao desenvolvimento. E isto são tudo responsabilidades dos governos que têm assumido estes últimos anos, seja o PS, seja o PSD, coligado ou não com a CDS também durante alguns anos. Portanto, nós não remetemos a responsabilidade apenas para um contexto internacional que veio deixar as suas consequências em Portugal como se nada fosse, mas também às políticas que os governos têm assumido. São duas visões completamente dispares. Eu gostava de ter também a sua em relação a esta questão, se efetivamente esta questão da crise internacional foi a constipação que prejudica a SIDA ou se efetivamente já havia malefícios estruturais na economia portuguesa. Completamente. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Acho que, como o Pedro disse, a crise internacional é um dos fatores, mas não é o único.
a União Europeia e o projeto europeu não é um projeto falhado, quanto a mim, mas há aqui factos, e nós quando discutimos política, quando discutimos fatores económicos, temos que discutir factos, temos que discutir números. E estes governos do engenheiro Sócrates, nos últimos 6 anos, cresceram e fizeram com que a dívida pública nacional, com que o déficit da economia e com o déficit estrutural do Estado crescesse a valores enormíssimos. Conseguiram que, nos últimos 6 anos, o engenheiro Sócrates duplicasse a dívida pública que até aí todos os governos da democracia tinham acumulado e, portanto, a crise internacional tem responsabilidade, mas, claramente, quanto a nós, esta governação nos últimos anos muito mais responsabilidades terá e o projeto europeu claramente não é um projeto falhado. Isto para a nossa geração e porque é a primeira vez que assistimos a uma intervenção externa do FMI e a intervenção externa, e gostava de salientar este ponto, é motivada pelos últimos anos do governo socialista e motivada porque houve um autismo político no último ano e meio de pedido antecipado desta ajuda externa e que se vai verificar no último mês. Não é? António José Batista, finalmente, a sua opinião também em relação a esta matéria. Bem, em primeiro lugar, queria dizer que o que o Pedro disse vem um pouco na linha de que o PS tem defendido, que é querer confundir os últimos 6 anos com as últimas 6 semanas. Porque eu penso que nem ele, sinceramente e no fundo, acredita que a culpa da situação em que nós estamos deve à crise política que se abriu há 6 semanas. A culpa deve-se principalmente aos últimos 6 anos de governação completamente falhada. Aqui pode-se focar só com o ponto principal do desemprego, porque é de facto aquilo que mais alarma hoje em dia e aquilo que mais nos deve preocupar a todos nós. Nos últimos 6 anos de governo socialista, o desemprego aumentou 289 mil. Quando o engenheiro José Sócrates queria prometer 159 postos de trabalho, 1000 postos de trabalho, aquilo que fez não foi quase conseguir, mas ainda duplicou para baixo aquilo que não conseguiu. Estes números traduzem, por exemplo, 23 mil desempregados por mês, 1000 desempregados por dia, 132 por hora de trabalho. Quer dizer, isto são números alarmantes, porque isto é a marca de uma governação falhada. 6,2% de desemprego. Há 6 anos atrás era a marca de uma governação falhada, o que é 12,4%. E 12,4% quando ainda não existia sequer crise política. Estamos a falar dos números do primeiro trimestre do ano. Isto revela bem como foi a governação e como foi as contrariedades em termos de políticas de trabalho, em termos de políticas de emprego, para já não falar na questão da dívida pública, como já foi aqui falada. Porque isso também é alarmante. A dívida pública duplica nos últimos 2 anos. Quer dizer, nós temos sem manobra nenhuma para nos endividarmos mais. Isto é o falhanço completo de uma governação. Eu, se me fosse permitido, gostava de fazer algumas referências a algumas das coisas que foram ditas. Em primeiro lugar, quanto à dívida pública. A dívida pública não duplicou nos últimos 2 anos. Se nós olharmos para... Se nós olharmos para... Tinhas acabado de dizer 2, mas se olharmos para os últimos dados, em 2001, quando se terminou o último ciclo de governação do Partido Socialista, a dívida pública era 52,9%. E depois, nos anos que se seguiram, portanto, nos 2 anos do governo de coligação, subiu até aos 63,6%. E nos anos que seguiram não houve aumentos significativos, portanto, entre 2005 e 2008 estava nos 63,6%, foi até aos 65,3%. E 2009, e aqui eu acho que é importante frisar que assistimos ainda, e retomo a temática que eu acho que é fundamental e é estruturante para que se contextualize o estado em que estamos. Quando chegamos a 2008, no momento fundamental em que a crise começa a assumar-se como significativa não só para o contexto global, mas particularmente para a zona euro, Portugal tem uma dívida pública que é inferior à da Alemanha, à da Grécia, à da Espanha, à da França, da Itália e da Hungria. Em 2009, no ano seguinte, a dívida pública portuguesa é ainda inferior da Hungria, a da Itália, a da França e da Grécia. Portanto, verdadeiramente, no contexto que atravessávamos, e porque há causas muito claras também para ter havido um aumento da dívida pública, o nosso cenário, a nossa evolução, era semelhante àquela que se verificava noutros locais. E era semelhante porquê? Não digo que o projeto europeu seja um projeto falhado, mas há causas que nos levam a ter que ler esta crise à luz de uma forma de concepção da União Económica e Monetária que terá sido insatisfatória. A União Económica e Monetária, desde o seu início, apontou para critérios estritamente nominais para assegurar que havia convergência para entrar na moeda única. Um dos quais era a meta dos 3% do déficit. E a meta dos 3% do déficit foi aquilo que não foi incumprida pelo Partido Socialista. Era precisamente aí que eu queria chegar. A meta dos 3%. Quando o Partido Socialista regressa ao governo em 2005, o déficit estimado para esse ano era de 6,8%. E no ano de 2008, o último ano em que enfim, estávamos efetivamente a recuperar problemas da nossa economia, problemas do nosso déficit das contas públicas. Antes do mundo mudar. Houve efetivamente, quando o Lehman Brothers vai à falência, quando há um contágio dos produtos financeiros tóxicos e quando há uma crise generalizada digamos, do sistema financeiro, são fatores que não podem deixar de ser tidos em conta. Mas nesse ano, em 2008, o déficit das contas públicas estava abaixo dos 3%. Estava nos 2,7%. Mas isto é muito fundamental. Queria só sublinhar isto. São números que efetivamente são conhecidos e têm sido que fatores é que contribuem
também, não só por uma subida do déficit em 2009, mas também para depois o aumento da dívida pública. O que é que ocorre em 2009? Com a crise há uma quebra de receita, a maior quebra de receita fiscal verificada nos países da OCDE, porque apesar da nossa economia não ter deixado de crescer, isto ainda foi sublinhado, nós somos os que resistiram com menos dificuldades e, portanto, em que o decréscimo da economia foi menor nestes anos, mas a receita fiscal caiu, houve mais despesa social para assegurar o momento de dificuldade e de crise e também houve medidas anticíclicas de investimento na economia, em Portugal e noutros países, o que levou ao aumento do déficit. E, portanto, isto é o segundo capítulo da crise. É importante, acho que todos aqui na mesa acabamos por entender e não minorar, naturalmente, claro, mas a questão há um terceiro capítulo que é fundamental, que é o terceiro capítulo, que é o da crise das dívidas soberanas, porque é de facto o momento em que se começa a assistir à subida generalizada das taxas de juros e em que estes valores da dívida, e agora querer imputar, porque há uma evolução que é clara, que é demonstrável e que está e é estabilizável e é objetiva. E depois há um momento também, e dois momentos aliás, que são objetivos, que é quando é necessária a intervenção na Grécia e quando é necessária a intervenção na Irlanda, que são os momentos em que porque é que não houve intervenção mais cedo? Isto também é uma resposta que é muito fácil de dar. O momento em que... não pode ser culpado de não haver uma intervenção Mas mais cedo. a intervenção externa, como foi concebida, quer para a Grécia, quer para a Irlanda, eram intervenções externas e programas de austeridade em que o FMI e a União Europeia ainda não tinham cheirado a realidade do que as suas políticas nesses dois países provocariam. Ainda se achava que aquele mecanismo que agora se está a ver que falhou completamente na Grécia e que na Irlanda, enfim, os resultados também não são animadores na medida em que não está a promover crescimento, são pacotes de austeridade e são medidas e enfim, o PEC do bailout nesse contexto era um PEC indesejado, ou seja, indesejado em função das suas características e, portanto, com as medidas que foram sendo adotadas nas várias intervenções que houve, o objetivo era, efetivamente, evitar que tivesse que haver uma intervenção com aquelas características. E, felizmente, não estou a dizer que um memorando de entendimento seja ligeiro ou o que seja, mas é um memorando de entendimento que, se comparado quer com o da Grécia, quer com o da Irlanda, revela que quer o Fundo de Estabilização Financeira, quer o FMI, aprenderam com os seus erros, aprenderam com as suas lições e não estão a garrotear da mesma forma tão expressiva e tão agressiva como o tinham feito com resultados contraproducentes, Pedro, quer na Grécia, quer na Irlanda. Estamos a analisar estes valores que são dos últimos 3 anos. No entanto, gostava de lhe perguntar, porque creio que nenhum dos colegas na mesa acabou por minorar a questão, obviamente, da crise internacional, que afetou todos os países e a crise da dívida soberana, como é sabido, com alguns países com um pouco mais de violência, mas pergunto-lhe se ignora por completo todos os avisos de alguns economistas reconhecidíssimos, como Vítor Bento, que já falava de endividamento em 1998. Em 1998, portanto, estamos num contexto em que, anterior mesmo à entrada no euro, em que, mais uma vez, o fator endividamento era também um dos critérios. Sim, mas reconhece que o endividamento já era uma questão que vinha do passado ou não? Ou é só uma questão que começa em 2008? Não. Mas há aqui uma opção que também é ideológica e, de certa forma, nós entramos num contexto em que, aparentemente, só há uma solução e quase que há um modelo receituário pronto e universalizável, necessariamente inquestionável, que é de que só há um modelo para políticas públicas e para políticas de finanças públicas, e um dos quais que pressupõe que o problema do endividamento, e note que o problema do endividamento não era só uma questão de dívida pública, porque o nosso principal problema em sede de dívida é de dívida externa, e portanto muito da nossa dificuldade, e em que, de facto, coletivamente temos que ultrapassá-la, é ao nível do desequilíbrio da nossa dívida, que não passa só pela dívida pública, e portanto aí também houve várias medidas até tomadas no sentido de tentar evitá-lo. E obviamente que, idealmente, o caminho de redução da dívida pública é um caminho que devia ser traçado em qualquer momento, mas nós não temos o que nos falha é a capacidade de, enquanto Estado da periferia da zona euro, que tem que se guiar por critérios uniformizados noutro plano e que asseguram a nossa permanência na zona euro e que depois critérios esses que não reconhecem assimetrias, que não conhecem realidades dispares e que, volto a dizê-lo, não que a União Europeia seja um projeto falhado, longe disso, mas é um projeto que não tem tido garras, não tem tido dedos para tocar a guitarra da União Económica e Monetária, porque de facto a União Monetária funciona adequadamente, mas a União Económica não tem mecanismos para assegurar essa coesão interterritorial que devia ser promovida e houve várias propostas. A emissão de dívida pública europeia, um orçamento europeu com capacidade de intervenção, que reiteradas vezes tem sido recusado, porque, enfim, quer queiramos, quer não, há uma visão diferente na maioria dos países europeus, ideologicamente diferente e legítima, mas que não aponta neste caminho e que prefere um caminho de redução drástica da déficit das contas públicas, mesmo no momento em que as políticas deviam ser anticíclicas e contrariar aquilo que a economia o caminho que a economia está a tomar, e, portanto, a opção que pode ter sido essa brevemente em 2009, deixou de o ser. E, portanto, a lógica agora é políticas que agravam o ciclo.